Olá pessoal, aqui é o professor Arthur. Estou aqui para mais um vídeo de cálculo 2 sobre convergência de séries, testes de convergência de séries, revisão estratégia de uso. Esse é o segundo vídeo. O primeiro vídeo a gente revisou os testes e falou das estratégias de uso, certo? E eu falei dos exemplos. Eu dei 8 exemplos ali, e eu analisei cada exemplo, o sintoma de cada série e qual teste é recomendado para cada série, certo? Eu deixei esses 8 aqui para vocês fazerem em casa, façam depois para vocês verem como, sentirem na pele como é isso, ok? Se prepararem para as provas. E agora eu vou resolver em detalhe cada uma dessas 8 séries, ok? Esse é o vídeo de agora, resolver essas 8 séries aí com os testes que eu indiquei. Então a primeira série foi indicado o teste da convergência absoluta. Por quê? Porque você tem um AN aqui, ele tem um seno de n ao quadrado mais 1. O seno de n pode ser positivo ou negativo. Então não é uma série nem de termos positivos nem negativos e difícil de controlar. Agora, quando eu tomo um módulo do AN, eu tenho que o módulo da n é módulo do seno de n sobre n ao quadrado mais 1. Isso aqui, por causa do seno estar entre 0 e 1, o módulo do seno está entre 0 e 1, isso aqui é menor que n ao quadrado, 1 sobre n ao quadrado mais 1. E isso aqui é menor ainda que 1 sobre n ao quadrado, né? Porque o denominador aqui é maior. Então eu vou chamar esse cara aqui de Bn, certo? Eu tenho que Bn é positivo, módulo de An é positivo, eu tenho que módulo de An menor ou igual que Bn, e tenho ainda mais que Bn converge. Tem esses três fatos. Por que Bn converge? É uma série P com P igual a 2 maior que 1. Certo? O que eu estou fazendo aqui? Vou usar o teste da comparação. Essas são as hipóteses do teste da comparação. E eu concluo com isso o quê? Que essa série aqui converge. Aqui eu concluo isso pelo teste da comparação direta. Tá claro? Agora, se a série do módulo de AN converge, então o que eu sei sobre a AN? Converge também. Isso é qual fato que me leva a isso? Aqui é o teste da convergência absoluta. Então, o teste da convergência absoluta, em geral, você usa ele combinado com o teste da comparação. Você estuda a série do módulo, usando um teste da comparação, conclui, por exemplo, que essa série converge, então, pelo teste da convergência absoluta, a série sem um módulo converge também. Então, esse aí é o primeiro exemplo, ok? Segundo exemplo, essa série ali. A gente viu, né, que essa aí a gente vai usar o teste da comparação por limite. A gente tem um AN aqui. Esse AN, ele é a raiz de um polinômio dividido por outro polinômio. Raiz quadrada de um polinômio dividido por outro polinômio. Então, a gente faz o seguinte para achar o Bn. Para n muito grande, esse 1 é muito pequeno, perto do n ao cubo. Então aqui fica a raiz quadrada de n ao cubo. E esses 5, esse 2n ao quadrado são pequenos perto de n ao cubo. Então fica aqui assim. Então aqui você tem n elevado a 3 meios sobre n elevado a 3. Isso aqui fica 1 sobre n. Você tem 3 menos 3 meios, dá 3 meios aqui também, tá bom? Se você cortar aqui. Então, essa série AN aí, para n muito, muito grande, ela se comporta de maneira qualitativa similar à série Bn, que é essa aqui, ó. Eu vou ter essa série Bn aqui, que é a série 1 sobre n elevado a 3 meios. Ok? Daí vocês vão calcular o limite de AN sobre Bn, tá? Vai ser limite
raiz cúbica, raiz de n ao cubo menos 1 sobre n ao cubo mais 2n ao quadrado mais 5 dividido pelo bn vezes o inverso do bn, n 3/2, tá? Bom, se você fizer as contas aqui, eu não vai dar espaço, né? Eu calculei mal o espaço aqui, mas se você fizer as contas aqui, esse limite aqui vai dar 1, tá? Coloque em evidência esse n ao cubo dentro da raiz, passa para fora, coloca o n ao cubo aqui em evidência, que vai cortar esse, vai juntar com esse, vai dar n ao cubo, vai cortar com esse, o resto vai ficar 1 mais coisas que vão para 0, 1 mais coisas que vão para 0, vai dar 1 esse limite aí, certo? Essa série Bn converge, porque é uma série P igual a 3/2 maior que 1, tudo bem? A série Bn converge e o limite do AN sobre Bn deu 1. Ora, isso está aqui nas condições do teste da comparação por limite. Se o limite der positivo, no caso de 1, a n tem o mesmo comportamento que a Bn. Então, pelo teste da comparação por limite, segue aqui a série converge. Claro? Então, séries que é polinômios dividido por polinômio com ou sem raiz quadrada, cúbica aplicada, você usa o teste de comparação por limite e compara com a série Bn que você obtém dessa maneira aqui. Ok? Beleza. Agora vamos para a próxima série. Essa aí a gente vai usar o teste da razão. Então, o AN é n ao quadrado, 2 elevado a n menos 1. Sobre menos 5 elevado a n. Então, quem é o módulo do AN mais 1 sobre o AN? Certo? Vai ser módulo de n mais 1 ao quadrado, 2 elevado. No lugar do n eu vou botar n mais 1. Menos 1 vai dar n. Sobre menos 1 elevado a n mais 1, eu vou separar aqui. 5 elevado a n mais 1. Vezes o inverso do AN, tudo bem? Quem é o inverso do AN? Menos 1 elevado a n, 5 elevado a n, sobre n ao quadrado, 2 a n menos 1. Ok? Ok. Então, agora eu tenho que simplificar, certo? O que eu sei? Esse 5 elevado a n, corta com esse 5 elevado a n, que fica 5 aqui. Esse 2 elevado a n menos 1 aqui, corta com esse 2 elevado a n aqui, fica um 2 aqui que sobra, certo? Esses caras aqui, ó, vão sumir porque eles dão mais 1 ou menos 1 e eu tenho um módulo aplicando aqui, então isso some. Então vai ficar n mais 1 ao quadrado, dá 1, né? Isso aqui dá sempre 1. Sobre n ao quadrado vezes 2/5. Tá claro? O resto simplificou. Sempre a gente simplifica primeiro a razão do o módulo da razão de AN mais 1 por AN. Então o limite do módulo de AN mais 1 sobre AN é o limite de n mais 1 ao quadrado sobre n ao quadrado vezes 2/5. Isso aqui dá 2/5 vezes esse limite aqui de n ao quadrado, 1 mais 1 sobre n ao quadrado sobre n ao quadrado. Esse limite aqui dá 1, dá 2/5, então, que é menor que 1. Então, a série converge. Teste da razão. Certo? Por que a série converge? Porque o limite aqui deu menor do que 1. O limite do AN mais 1 sobre AN. Teste da razão é isso, desse jeito que vocês fazem. Ok? Agora vamos fazer esse aqui. 4. Eu já tinha feito, vou fazer mais completo. É o teste do termo geral. O divergência. O AN é o ln de n sobre 3n mais 1. Quando você calcula o limite do AN, você tem o limite de ln de n sobre 3n mais 1.
Esse limite aqui dentro vai para 1/3. Isso aqui dá ln de 1/3, que é diferente de zero. Logo, a série diverge. Tudo bem? Então esse aí era o quarto exemplo. Bem, agora vamos fazer os outros 4. Essa série aqui é a soma de duas séries. Isso aqui é uma série P. P igual a 3 maior que 1, ela converge. Essa série aqui é uma série geométrica de razão 1/3. O módulo da razão é menor que 1. Então ela converge também. Logo, a soma das duas séries converge. Que é essa série aqui. Tá claro? É uma soma de duas séries conhecidas, série P e série geométrica. Então ela converge. Esse aqui, a gente falou que é o teste da raiz, né? Teste da raiz. O AN é n elevado a 2n sobre 1 mais 2n ao quadrado elevado a n. Quem é a raiz enésima de AN? É o AN elevado a 1 sobre n, que vai ser o quê? Quem vai ser o AN? Observa que o AN, eu posso escrever assim, ó, n elevado ao quadrado sobre 1 mais 2n ao quadrado. Tudo elevado a n, não posso? Esse cara aqui, ó, é o AN. Porque você passa o n para cá, fica 2n. E fica isso 1 mais 2n ao quadrado elevado a n embaixo. Certo? Eu juntei o n porque ele vai estar elevado agora a 1 sobre n, ele vai cancelar com esse, né? Vocês já viram, deve ter visto o outro vídeo lá, que tem esse exemplo. Então aqui fica n ao quadrado sobre 1 mais 2n ao quadrado, a raiz enésima de AN. Qual que é o limite da raiz enésima de AN? É o limite de n ao quadrado sobre 1 mais 2n ao quadrado. Esse limite aqui, os termos de maior grau aqui, n ao quadrado, 2n ao quadrado, os coeficientes são 1 e 2. Esse limite dá meio. Como esse limite é menor que 1, a série converge. Certo? Teste da raiz, ele exige que o limite seja menor que 1 para a série convergir. Ok? Esse aqui, o AN, é 1 sobre n raiz de ln de n, que é o f de n, onde a f de x é 1 sobre x raiz de ln de x. Certo? Primeira coisa, a f de x é contínua. Por quê? Observa que o n começa no 2 aqui. Então a f de x, quero saber se ela é contínua para x maior ou igual que 2. É assim, porque ela é um quociente onde o denominador não se anula. Porque o denominador aqui se anula quando x é 0, ou quando o ln de x é 0, mas o ln de x é 0 quando x é 1. Mas eu estou olhando só para x maior ou igual que 2, por causa disso aqui. Então essa função é contínua. Do mesmo jeito, como o ln aqui é contínuo, como o ln é positivo para x maior que 2, a raiz é positiva, o x é positivo, a f de x é maior que 0 para x maior ou igual que 2. Né? Esse aqui eu falei, não escrevi aqui, mas a gente vai usar o teste da integral. Terceiro, você tem que ver que se a f de x é decrescente. Você vai ver que é. Vocês vão calcular a derivada dela. Calcular a derivada dela, tem que calcular, viu? Simplificar, vocês vão ver que isso aqui vai dar um número menor que 0 se o x é maior ou igual que 2. Então, se a derivada é negativa, a função é decrescente. Então, a série tem o mesmo comportamento que a integral. A gente precisa calcular a integral, vou chamar de I, de 1 sobre x raiz de ln de x
dx de 0 a infinito. Ok? Essa é a integral que a gente precisa calcular. Bom, vou fazer aqui. Essa integral aqui de 1 sobre x raiz de ln de x dx, se você chamar u de ln de x, o du é 1 sobre x dx, então isso aqui vira d1 sobre raiz de 1. Isso aqui dá 2 raiz de 1. Por que 2 raiz de 1? Porque quando você deriva raiz de 1 é 1 sobre 2 raiz de 1. O 2 corta com 2, fica raiz de 1. Ok? Isso aqui dá 2 raiz do ln de x. Ok? Então a integral é o limite para t tendendo a infinito de 2 raiz de ln de x, que é a primitiva calculada em 0 não, né? 2. Porque aqui começou em 2, né? Até t. Daí eu faço t tendendo a infinito. Isso aqui dá limite de t tendendo a infinito de 2 ln de t dentro da raiz menos 2 raiz de 2. Esse limite aqui, o limite do ln de t vai para infinito. Quando você aplica a raiz, vai para infinito também. Esse limite dá infinito. Portanto, a série diverge. Porque, pelo teste da integral, a série tem o mesmo comportamento que a integral imprópria, que diverge também. Tá claro? Então você infere o comportamento da série pelo comportamento da integral. Ok? Finalmente, agora a gente tem essa série aí, que é a série alternada. Então, teste da série alternada. Aqui você tem que o AN, ele é um menos 1 elevado a n menos 1, BN, onde o BN é o quê? Raiz de n sobre n mais 1. Certo? Ok. Você tem que ver o quê? O BN tem que satisfazer o quê? 1. O BN é positivo, tá claro que é, né? 2. O BN é decrescente? É, você tem que verificar, tá? Vou explicar para vocês como que vocês verificam isso. 3. Qual que é o limite do BN? É o limite da raiz de n sobre n mais 1. Esse limite aqui dá 0, tá? Porque aqui é grau 1, aqui é grau meio em cima. Certo? Então, a série alternada, onde o BN satisfaz essas três condições, pelo teste da série alternada, a série converge. Certo? Como é que você vê que o BN é decrescente? Tem que verificar isso, do mesmo jeito que pelo teste da integral. Você considera essa função f de x igual a raiz de x sobre x mais 1. Então, o BN é o f de n. Não basta você calcular a derivada da f, faz as contas, você vai ver que a derivada é negativa para x maior ou igual que 1. Se a derivada é negativa, a função é decrescente, logo o BN é decrescente também. Ok? Então esse foi um vídeo sobre estratégias de séries, estratégias para usar os testes, né, de convergência para séries. A gente resolveu essas 8 séries aqui com cada uma com um dos testes, ok? Então vocês podem acessar esse PDF aqui, ó, com um resumo dos testes. Aqui é importante você colar na parede do seu quarto para você lembrar dos testes, ok? Você pode acessar esse PDF aí na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo, você acessa o PDF, você vai ter acesso também a essas outras 8 séries aqui, para você resolver do mesmo jeito que eu resolvi aqui. Você, para cada uma, você decide uma das coisas que você vai fazer, um dos testes que você vai aplicar de acordo com os sintomas da série, depois resolve igual eu resolvi aqui, ok? Então, bons estudos a todos e até o próximo vídeo.